Então estamos aqui ao vivo já na nossa live de hoje, não é? Sábado à tarde, com o objetivo de conversar com os nossos seguidores e aquelas pessoas que estão conosco nesta tarde sobre aparentes contradições que nós encontramos no texto bíblico. Temos falado algumas vezes, já nas últimas semanas, sobre formas de estudar a Bíblia e novas descobertas científicas sobre textos antigos que corroboram, que colaboram com aquilo que está escrito na Bíblia, através da descoberta de palavras que nós podemos comparar com a Bíblia, não é verdade? Palavras do mesmo tempo, como elas eram usadas. Praticamente hoje é possível montar um dicionário das palavras do Antigo Testamento, do grego, do hebraico, usado pelos israelitas do tempo de Jesus ou antes dele, entendendo qual era realmente o sentido da palavra que era usada naquele tempo. Como vocês mesmos sabem, de tempos em tempos nós temos palavras que mudam, não é verdade? Mudam de aplicação. Dizemos algumas coisas hoje, não é? Hoje, aos 56 anos, eu consigo ver palavras que nós usávamos há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que tem hoje um uso diferente, um sentido diferente. Este fenômeno linguístico nós também encontramos na Bíblia, ok? Então, estávamos comentando agora que com as descobertas científicas que estão aí ao nosso alcance hoje, nas publicações das grandes universidades de Jerusalém, das grandes universidades de arqueologia bíblica, institutos teológicos, onde nós temos grandes faculdades bíblicas, como Harvard, Princeton e outras universidades por aí, essas pesquisas têm sido trazidas à luz através de publicações de artigos e livros de grandes pesquisadores renomados, pesquisadores bíblicos, pessoas que têm seriedade no campo científico e no campo da crença nos textos das Escrituras, não é? Tem sido possível juntar pergaminhos que estavam destruídos, juntar suas partes, juntar os pedaços de tabuletas de argila quebrados que hoje é possível montar como um quebra-cabeça e então decodificar, entender, conseguir copiar esses textos e fazer o quê? Fazer uma atualização do significado e dos usos destas palavras que até alguns anos atrás estavam envoltas em um determinado mistério. Não podíamos entender algumas palavras usadas na Bíblia porque não sabíamos exatamente o significado e a aplicação que elas tinham há 20 séculos atrás. Hoje estamos diante de possibilidades de conhecer essas palavras, esses textos estão sendo trazidos ao nosso alcance. Então será um prazer poder discutir aqui, poder debater, poder falar com os irmãos sobre estas coisas e trazer algum esclarecimento à medida que nos tenha sido possibilitado pela graça de Deus, ajudar os irmãos na compreensão, uma compreensão mais esclarecedora daquilo que nós encontramos nas Escrituras, não é verdade? Então, quero abrir a nossa conversa aqui, a nossa live de hoje, chamando a sua atenção para o nosso projeto, para o nosso objetivo. Nós criamos, não é? O Marcos e eu criamos o Instituto Shalom Leamim para Estudos da Bíblia, com o objetivo de trazer ao maior número de pessoas possível o conhecimento de pesquisas modernas e as mudanças em conceitos, em informações, mudanças em interpretações que se pode fazer hoje com base no melhor entendimento das palavras, da história, de um conhecimento mais esclarecido dos fatos através de documentos. Nós estamos aqui argumentando de raciocínios, de pensamentos com base naquilo que já tínhamos diante dos nossos olhos, ao nosso alcance, como as traduções fora das línguas originais da Bíblia, não é verdade? Temos que lembrar que as traduções que nós temos do texto bíblico, que não sejam as linguagens originais, como o grego, o hebraico, o aramaico falado nos tempos de Jesus, o grego koiné também, corrente durante o Império Romano, que era a língua aplicada, inclusive na Judéia
da vida dos apóstolos, nós temos hoje condições de nos aproximar muito mais da história, temos condições de nos aproximar muito mais dos fatos e de outras narrativas que estão fora da Bíblia e que colaboram com aquilo que está na Bíblia, que esclarecem, que lançam luz sobre o sentido das falas do próprio Senhor Jesus e dos seus apóstolos, dos intérpretes da época. Então, muitas bênçãos vêm por aí, muitas coisas boas têm vindo pela possibilidade que temos tido de nas últimas décadas, no ambiente acadêmico, poder nos aproximar dessas informações que estavam reservadas ao Vaticano e sua biblioteca, alguns arqueólogos, que era um grupo restrito. Hoje, pesquisadores, cientistas israelenses, muitos deles que são pessoas que acreditam na sua divindade, acreditam na Bíblia como uma referência espiritual, têm trazido essa possibilidade de maneira independente, de maneira isenta de qualquer repressão política, de qualquer repressão religiosa, como aconteceu aí por séculos sob o controle do Império Romano e sob muitos controles políticos posteriores, não é? Então, estamos vivendo um tempo muito importante da história da pesquisa bíblica. Nosso objetivo, como Instituto Shalom Aleamim, é trazer a vocês, a todos aqueles que quiserem nos acompanhar, a oportunidade de conhecer, ao maior número de pessoas possível, a oportunidade de conhecer estas novas descobertas, esses novos fundamentos que te permitem repensar algumas ideias, alguns conceitos, repensar algumas tradições e compreender melhor os textos da Bíblia. Ok, queridos? Então, são todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a nos acompanhar, a nos seguir nos nossos canais, pelo Facebook, pelo YouTube, e acompanhar as nossas notícias à medida que vamos avançando na proposta de temas, na proposta de matérias, na proposta de grupos de aula, grupos de curso ao vivo, que faremos pelo sistema EAD, para que possamos divulgar estas coisas, enviar a você material, bibliografia, artigos que eu acho que vão edificar e vão ajudar você na leitura da sua Bíblia. E se você talvez que está nos ouvindo é um professor de teologia ou até um pregador, você também poderá utilizar estas coisas para melhorar a sua proposta de ensino, ok? Hoje estamos falando um pouco sobre as contradições nos evangelhos, algumas prováveis, aparentes contradições que estão nos evangelhos e que nós as encontramos com uma simples leitura. Fazemos uma leitura, uma pessoa um pouco mais atenta, que faça uma leitura um pouco mais corrida, mais fluida dos evangelhos, em pouco tempo vai perceber que há situações que possam parecer contraditórias, não é? E eu quero citar uma delas aqui hoje com você, quando lemos os evangelhos e entendemos quando Jesus diz que neste mundo tereis aflições, por exemplo, Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Também a palavra nos diz lá, ele mesmo nos disse, eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. Então, quando nós lemos textos como este, tem um som estranho a partir de Jesus. E também lemos algo no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27, como posso ver aqui na nossa Bíblia, não é? João, capítulo 14, versículo 27, nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, olha só que interessante. Só nesse assunto, nesse pequeno tema, encontramos que Jesus, em um momento, diz que não haverá paz, não veio trazer paz, no mundo tereis aflições, e pouco tempo depois, em João 14, ele diz, deixo-vos a minha paz. Por que esta contradição? Como é que nós podemos entender, por exemplo, apenas como um modelo do que nós encontramos no Novo Testamento? Nós não poderemos debater muitos desses temas agora, vamos poder debatê-los à medida que avançamos nas nossas aulas e lives, mas aqui usando este pequeno
texto, esses pequenos poucos textos, como exemplo para que nós possamos pensar. Veja só, Jesus está dizendo num momento, no mundo tereis aflições, no outro ele está dizendo que ele veio para trazer a espada, a guerra, e não a paz, e no outro ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Neste último texto de João, capítulo 14, primeiramente temos que entender o seguinte, ele diz que deixa uma paz, que é a dele. E ele também diz que não há paz fora dele. E que há uma outra paz que o mundo dá e não é a paz que ele vai nos dar. Então, temos que pensar nesses dois extremos, nesses dois opostos. Temos que pensar que há uma aparente contradição nestas palavras. Como nós podemos entender isso? Bom, quando nós falamos de paz, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a palavra básica usada para isso é a palavra shalom. A palavra do hebraico original é a palavra shalom. Nós encontramos esta palavra no Antigo Testamento em várias instâncias e também encontramos no Novo Testamento, traduzido para o grego koiné em geral, que não é uma outra versão da paz. Temos que entender uma questão importante na tradução dos textos bíblicos. Usou-se o grego para traduzir o Antigo Testamento num texto chamado Septuaginta. Foi a primeira tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, para um texto fora da cultura, fora do ambiente israelita. A Bíblia foi escrita originariamente em hebraico, algumas coisas em aramaico, com algumas traduções de textos que vieram de outros povos, fenícios, mesopotâmicos, egípcios até, mas maiormente o texto bíblico foi produzido em hebraico. E quando nós chegamos no século II a.C., surge a necessidade de uma primeira tradução do texto bíblico para o aramaico, especialmente em função dos exílios, em função do tempo que o povo de Israel viveu no cativeiro babilônico e de todas as pequenas comunidades israelitas que viviam espalhadas pelos reinos, Mesopotâmia e outros ali em redor, não é? Temos várias tribos, temos vários pequenos povoados israelitas por vários países, por várias nações daquela época, falando idiomas da terra e não o seu próprio idioma original, que era o hebraico. Muitos deles já haviam perdido a familiaridade com o hebraico, o contato com a Bíblia, porque não liam e não falavam mais em hebraico. Em alguns lugares se praticava o culto aproximado do culto israelita, com alguns sincretismos, algumas misturas, porém um culto que não era baseado no idioma ideal, no idioma original, que é o idioma do texto bíblico. O que acontece então, queridos? Os estudiosos, os sábios israelitas, seus líderes, entendem a necessidade de criar uma tradução grega, que era o idioma mais comum, falado por quase todas as nações envolvidas no Império Romano e outras culturas, e criou-se então o que se chamou de Septuaginta, ou a tradução feita pelos 70 sábios. Uma tradução para o grego koiné, para que todos os israelitas fora de Israel pudessem seguir os seus ensinamentos. Não se trata de um uso direto, objetivo do idioma grego. Temos que entender o seguinte: existe uma diferença entre falar um idioma ou usar conceitos de um idioma estrangeiro para explicar um outro simbolismo. O que nós temos então? Nós temos que muitas coisas da Bíblia foram traduzidas para o grego, mas ali foram usadas muitas palavras originais do hebraico, comuns, palavras do ambiente religioso. O resultado disso é que nós temos um texto hebraico no Novo Testamento, e um texto hebraico, inclusive, na tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, um texto grego koiné, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que está muito adaptado à cultura israelita, que estava na Judéia e espalhada por todas as outras nações por onde os israelitas estavam espalhados e ainda praticavam seu culto. O resultado disso é que nós temos aí um texto
um texto misto, não é? Com palavras em grego, mas com conceitos da fé israelita, do hebraico e do contexto da escrita em hebraico. O que isso nos traz, queridos? Isso nos traz duas coisas. Primeiro, nos traz um pouco de dificuldade de compreender. Fora da época, não é? Por muito menos, com muito menos distância no tempo, nós já não compreendemos muitas palavras do nosso próprio idioma, do português, que tem aí palavras que já se perderam de 50 anos atrás, ou até por causa dos regionalismos, não entendemos muitas palavras do nosso idioma. E imagina, em séculos de história, palavras que foram deixadas para trás, não é verdade? Agora imagina para nós aqui, nós estrangeiros, que vivemos no Ocidente, há 2000 anos distantes na história, tentando ler o texto em português, tentando ler o texto em inglês, em alemão, em latim, traduzidos de um grego que já não era original. É lógico que isso causou muitas perdas, muitas dissonâncias aí com o texto original. O que nós fazemos agora? Nós tentamos resgatar o sentido destas palavras para trazer aos irmãos estas possibilidades. Isto está presente aqui no nosso debate de hoje. O que é o sentido da palavra paz? Qual é o sentido da palavra paz? Que é usada por Jesus quando se refere à sua vinda como algo que traria a espada e não a paz? E qual é o sentido da paz que está aqui no texto de Evangelho de João, quando ele fala, deixo-vos a minha paz? Qual é o sentido de cada uma dessas dois aspectos do sentido de paz, não é verdade? Enquanto vamos debatendo esse assunto, quero pedir a você que envie suas perguntas. Nossos colaboradores estão aqui anotando, estão preparando para que possamos tentar respondê-las da melhor forma possível, ou até mesmo, se não pudermos responder aqui na live, vamos enviar a você uma satisfação, uma explicação a mais aproximada possível da verdade que possamos compreender. Entenda que nós não pretendemos aqui ser os que vamos inventar a roda. Na verdade, não somos grandes cientistas, não estamos aqui para ensinar coisas novas, não estamos aqui para ensinar aquilo que possamos não saber. Não sabemos tudo, não somos a última bolacha do pacote, como eu quis dizer da outra vez, mas vamos tentar ao máximo ajudar você, ou a pesquisar para poder ajudar você a compreender da melhor forma possível o sentido de cada palavra do texto. Pois bem, me envie-nos suas perguntas. Também você pode nos escrever pelo nosso e-mail, shalomleamin@gmail.com. Você pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp, DDD 19, telefone 98801-0721. 98801-0721. Então, nós queremos que você se comunique conosco, queremos que você nos fale a respeito das coisas que você gostaria de saber e possamos ajudar você, ok? Vamos prosseguir então, queridos. Estava dizendo a você há instantes que as palavras para paz na Bíblia, em geral, são traduzidas do original hebraico shalom. O original hebraico shalom, paz, que nós traduzimos melhor para o nosso conceito, para a nossa cultura, para a nossa maneira de entender, nós traduzimos como um estado de espírito. Para nós, paz tem a ver com um estado de espírito. Paz tem a ver com uma maneira de pensar, de sentir, de curtir um bem-estar que está relacionado às circunstâncias à nossa volta, não é verdade? Isso é o que nós entendemos que seja paz. Eu quero ter paz. Eu quero ter um sentimento de sossego, de tranquilidade, que está relacionado a um bem-estar, à satisfação de uma necessidade, a um patamar mínimo de condições de vida. Quero uma paz que esteja relacionada às circunstâncias da ausência da guerra. Quero uma paz que esteja relacionada a uma condição financeira adequada. Essa enfim, é a definição
psicológica, imaginária, afetiva que temos da paz. Por isso entendemos que quando Jesus nos disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele estava falando de circunstâncias. Por isso interpretamos esse texto como se Jesus estivesse falando de situações à nossa volta. Mas na verdade, queridos, nós temos que entender que Jesus não estava falando de circunstâncias. Ele estava falando de algo mais profundo. Ele estava usando a palavra shalom. Deixo-vos a minha shalom, a minha paz, do hebraico. Esta palavra que vem do Antigo Testamento está ligada ao que nós encontramos, por exemplo, em Isaías 53, quando nós lemos que ele, por suas pisaduras, fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que interessante. Ali, o profeta Isaías antecipa que o Messias que viria teria que sofrer um castigo para que houvesse paz, para que houvesse shalom. Olha só que interessante. Ali a palavra paz não tem muito a ver com um bem-estar externo, exterior. Até hoje lamentamos a morte de Cristo, não é verdade? Quando assistimos o filme do Mel Gibson, ficamos chocados com o castigo que aquele crucificado, aquele personagem recebeu. Imagina como foi a realidade para o Senhor Jesus, correto? Então, como é que nós podemos entender isso? Como é que ali no livro de Isaías nós temos o shalom, a paz, relacionada a um castigo? E como é que nós temos Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, no meio desta contradição? Bom, primeiramente temos que entender o sentido da palavra shalom. A palavra shalom não é uma palavra que indique uma perenidade ou um bem-estar emocional. A palavra shalom é uma palavra que designa estar na posição correta em relação a um oposto. Ou seja, estar reconciliado com aquele com quem você deve se referir. Então nós temos, por exemplo, essa expressão usada, esse sentido da expressão shalom, usada na questão do divórcio. Quando um casal se divorcia, ou briga e se separa, eles podem pedir uma reconciliação, eles podem pedir um acerto da conta, eles podem fazer uma retratação. Aquela parte errada pode reconhecer a sua ação errada e pedir uma reconciliação, pedir o perdão para que haja uma reconciliação de relacionamento, para que haja um reatamento da circunstância. Então a palavra shalom tem mais a ver com ser colocado na posição correta em relação a Deus. No contexto bíblico, a paz começa e vive e passa essencialmente por este fundamento. Para se ter paz, é necessário estar reconciliado com Deus. Por isso a palavra nos ensina que Jesus veio nos reconciliar com o Criador. O castigo que nos reconcilia com Deus. Por que o castigo que nos reconcilia com Deus? Porque nós fomos separados de Deus por um ato de pecaminosidade, por um crime, por uma agressão, por um erro que cometemos. Fomos injustos, cometemos uma injustiça para com Deus e por isso fomos separados, fomos divorciados de Deus. Precisávamos ser reconciliados. Para que houvesse reconciliação, a dívida teria que ser o mal feito teria que ser recompensado, não é? Então Jesus entra no cenário para sofrer o castigo que nos cabia, para que pudesse haver acerto do problema. Por isso, a palavra ensina o castigo que nos traz a paz. Ou seja, o castigo que paga a nossa dívida, o castigo que ajusta as condições para que possamos retornar ao nosso relacionamento original, ou seja, que nos permite a reconciliação, foi feito. O criminoso vai para a cadeia, paga a sua pena para que depois ele possa ser solto e reconciliado à vida comum de cidadão, não é verdade? Assim também é o mundo espiritual. Quando nós estamos fora dos princípios da palavra, nós estamos opostos a Deus, nós estamos distanciados dele, nós estamos naquilo que nós chamamos no pecado ou na morte espiritual. Precisamos ser reconciliados. Para que haja reconciliação tem que haver o acerto da conta, tem que haver o acerto da dívida, e por isso precisamos então dos termos de reconciliação. Jesus vem e cumpre esses termos de reconciliação pela sua morte sacrificial, expiatória, corretiva, pagando a dívida, cancelando por pagamento a dívida dos nossos pecados,
cancelando a escritura, o registro dessa dívida, para que nós estivéssemos livres para nos reconciliar com Deus. Então, Jesus possibilita que nos reconciliemos com Deus a partir do arrependimento, da fé nele, do seu sacrifício e nos coloca em paz com Deus. O que Jesus está nos dizendo então é que a verdadeira paz parte da reconciliação com Deus. Ou seja, eu deixo-vos a minha possibilidade, o meu preço pago para que vocês possam se reconciliar com Deus, para que vocês possam estar na posição correta em relação a Deus. Esse é o sentido da palavra shalom usada por Jesus ali no texto do Evangelho de João, versículo 14. Nós temos aqui algumas perguntas já chegando, eu quero mencionar uma delas, não é? Como surgiram essas aparentes contradições? Esta é uma pergunta da Cris. Cris, muito bem-vinda, é um prazer poder falar com você e ter aqui a sua questão que a gente possa tentar responder, ok? Nós podemos observar, queridos, quando lemos nas nossas Bíblias em português, uma série de incongruências, uma série de coisas que nos parecem estranhas. Qualquer leitor bem esclarecido que faça comparações de versões vai ter que admitir que há de fato algumas incongruências no nosso texto, especialmente do Novo Testamento. Vou citar, por exemplo, 1 Timóteo 3,16. Ali nós lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e, portanto, é útil para a correção. Nós podemos pegar uma versão paralela no português, da mesma data, da mesma época, e nós lemos ali naquela versão que Paulo escreve: toda a Escritura divinamente inspirada será útil, ou é útil. A posição desse verbo ser, é inspirada, ou toda a Escritura divinamente inspirada toda a Escritura é inspirada e toda a Escritura divinamente inspirada é útil, já nos mostra uma contradição que se encontra na tradução dos textos evangélicos. Olha que interessante. Paulo não sabia que seu texto a Timóteo seria um texto inspirado quando ele o escreveu. Ele o escreveu como carta a Timóteo, dando as instruções. Posteriormente, os sábios da igreja, os escribas da igreja, adicionaram esse texto ao Novo Testamento como um texto inspirado. Porém, Paulo não tratava deste assunto, ele tratava de uma carta instrutiva a Timóteo. Lógico, com todo um conteúdo que nos serve de maneira muito especial hoje na administração da igreja. Mas observe só, numa versão para o português temos toda a Escritura é divinamente inspirada. E na outra versão para o português temos toda a Escritura divinamente inspirada é. A posição desse verbo muda o sentido do que Paulo está dizendo. Num está dizendo que toda a Escritura é realmente divina e inspirada, e muitos de nós incluímos ali já o Novo Testamento, mesmo os evangelhos que foram escritos depois desta carta de Paulo. Porém, o outro texto diz que nem toda a Escritura é divinamente inspirada, mas tudo aquilo que é divinamente inspirado serve para a correção. Ora, que Bíblias, que textos, que manuscritos, que partes do Antigo Testamento Paulo tinha em mente quando ele cita este texto, quando ele faz esta carta? Paulo não tinha um Novo Testamento para ler. Até este momento, nem mesmo o cânon, que é o conjunto de livros do Antigo Testamento, estava completamente fechado. Ainda levou algum tempo até que os sábios israelitas fizessem esta seleção de textos considerados inspirados, e a igreja depois ainda fez alguns trabalhos em cima disso, adicionou mais algumas coisas, removeu outras. Até hoje há uma dúvida sobre o texto de Esther, se Esther é realmente ou não um texto inspirado, não é verdade? Então, olha só, Paulo não estava falando do Novo Testamento, ele não o tinha, não o conheceu. Paulo nunca conheceu o Novo Testamento como nós o conhecemos hoje. Não ficou pronto antes que ele falecesse. Os evangelhos foram escritos depois da carta de Paulo, e isto é uma evidência clara, provada pela arqueologia. Então, precisamos entender o seguinte: esse texto provavelmente ficou numa situação de dúvida, porque não havia a capacidade no conhecimento do grego da época, do grego koiné, da tradução do Novo Testamento ou das cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu a Timóteo, por exemplo, para que se pudesse dar o sentido correto do que Paulo estava querendo dizer. Ok? Podemos interpretar
mas ainda não podemos chegar a uma conclusão final daquilo que estava sendo dito ali. Não estou aqui contradizendo a inspiração da Bíblia. Acho que todos os textos da Bíblia são inspirados e a própria Bíblia ensina de si mesma que o Senhor vela para cumprir cada uma de suas partes, ok? Então, estou mostrando para você uma dificuldade que nós temos. Eu posso, inclusive, sugerir aos irmãos que procurem um texto bíblico mais antigo com algumas colchetes, aspas, parênteses, né, no meio do texto, principalmente dos Evangelhos e do Novo Testamento. Nós temos ali alguns tradutores para o português que acrescentaram algumas informações querendo sugerir esta porção do texto não pertence, não está nos melhores manuscritos. Se você ler lá a sua Bíblia antiga, tradução para o português, você vai encontrar esses colchetes, essas aspas, essas palavras marcadas, e no rodapé da sua Bíblia você vai encontrar esta informação. Este texto não está conforme os melhores manuscritos. Nós temos, por exemplo, eu estou aqui com uma versão agora em minha mão, de uma tradução da Bíblia conforme os melhores textos gregos e hebraicos. Queridos, pertinente dizer que há uma impossibilidade de uma tradução seguramente correta da Bíblia. Nós não temos nenhuma versão da Bíblia, nenhuma tradução para o português, que possamos dizer esta é exatamente igual à original. Temos que admitir a limitação para se chegar a este ponto, não é verdade? Então, temos que nos satisfazer com o que temos. Podemos sim nos aproximar mais? Agora podemos, temos recursos para isso. Porém, traduzir o texto bíblico com precisão ainda não é possível, ainda não há essa capacidade. Até mesmo porque os próprios pesquisadores, conhecedores do hebraico, do grego, do aramaico e das palavras originais do texto bíblico, têm muita dificuldade para interpretar determinadas palavras que nós encontramos no texto. Está bem assim? Então nós temos que nos contentar com o que temos, estudar o máximo possível para nos aproximar ao máximo da realidade. E o que nós queremos fazer no Instituto Shalom Leamim é dar a você ferramentas para que você possa fazer esta leitura com mais profundidade, com melhor capacidade de compreender. Temos aqui uma pergunta do Davi. Davi, muito bem-vindo. Não é? Quero expressar aqui minha alegria de ter você conosco. Ele está perguntando se Jesus veio para reconciliar com Deus, como se encaixa a descrição de verdadeira religião de Tiago. Se Jesus veio para reconciliar com Deus, como se encaixa a descrição de verdadeira religião de Tiago? Tiago 1:27. Bom, Davi, você, como sempre, conheço você como alguém que conhece coisas profundas que estão na Bíblia, não é? Se eu entendi bem a sua pergunta e gostaria de debatê-la com mais calma numa oportunidade que tivermos à frente, eu diria a você o seguinte: Jesus veio para trazer a verdadeira religião. Porque a palavra religião também traz o sentido de reconciliar. Religião ou religação são sentidos da palavra que está aqui perguntada por você. Não é? Religião ou religação. Ambas ideias também têm a ver com reconciliação. Jesus é a paz. A Bíblia nos diz que Jesus é a nossa paz. Ou seja, Ele é aquele que nos reconcilia, que faz a paz entre nós e Deus, que nos coloca de volta na posição adequada. Isso é a verdadeira religião. O que Jesus veio fazer é fazer a verdadeira religião, ou fazer a verdadeira religação. Esse é o sentido que eu entendo da palavra religião, como nós encontramos também em Tiago, não é? Sermos religados com Deus. Ok? Mas, se essa resposta não está satisfatória, por favor me mande mais informações e eu vou procurar saber para te ajudar. E também aos nossos irmãos que nos ouvem. Continuando, queridos, então nós temos essas limitações. Temos que perceber que o texto traz as suas fragilidades. Quanto mais traduzimos o texto para idiomas estrangeiros, fora do universo bíblico, maior dificuldade temos para encontrar as palavras corretas de várias porções que estão ali nos textos originais.
Voltando mais um pouco ainda, nós também temos dificuldades nos próprios textos originais, ainda em grego, koiné, nos textos da primeira tradução da Bíblia para o latim, por exemplo, também já temos dificuldades, temos erros de tradução já das primeiras traduções fora do grego. Por exemplo, nós temos a tradução para o latim e para o idioma alemão. O que acontece aí? Já foram feitos esforços para explicar palavras e chegar a um alemão, um latim mais adequado possível na geração desses textos traduzidos. A partir destas Bíblias, a Bíblia de Gutenberg e a Bíblia Latina, é que o nosso texto chegou ao português. Então imaginem vocês, quando você faz uma tradução, necessariamente você tem que interpretar, porque nós não temos uma palavra precisa em muitas partes desse texto. Nós temos palavras que se aproximam, que estão muito inseridas num ambiente cultural que já se perdeu no passado. Muitas gírias eram usadas ali, muitas palavras comuns que não foram registradas em outros textos, eram próprias dos habitantes ali da Judéia do primeiro século, não é? Ali se falava um grego muito específico, embora se falasse o grego comum dos povos ali debaixo do controle romano, cada região desse império falava o grego com suas características locais, o que aconteceu também na Judéia. Havia muitas palavras gregas com sentidos de interpretação de fatores, de princípios do hebraísmo, do hebraico, do aramaico. Por isso não foi possível encontrar os melhores sentidos para estas palavras ao fazer as primeiras traduções para os idiomas fora do grego, por exemplo. Mesmo para o latim, mais original ainda, mais aproximado ainda no tempo, e também para, por exemplo, o alemão posterior. E a partir disso nós fizemos as traduções das nossas Bíblias, para o português, para o inglês. Quero usar aqui um exemplo básico. Quando você fala que vai ao barbeiro, você vai cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo. Quando um americano, um inglês, ou alguém de fala inglesa fala, vou cortar o cabelo, ele está dizendo que ele vai pegar a própria tesoura e cortar o seu próprio cabelo. Mas quando nós, no português, dizemos vou cortar o cabelo, todos subentendem que você irá a alguém, um barbeiro, um cabeleireiro, que vai cortar o seu cabelo. Já aqui nós temos um exemplo muito elementar do que significa traduzir. Nós temos que compreender o original da palavra quando fazemos uma tradução para o português. Se você for dizer do inglês, vou cortar o meu cabelo, você estará dizendo diretamente, vou ter o meu cabelo cortado se você for ao pé da letra das palavras inglesas dessa frase. Vou ter o meu cabelo cortado não é o que nós queremos dizer. Nós, em português, simplesmente dizemos vou cortar o meu cabelo. Aí nós já podemos entender por que nós temos dificuldade de traduzir o que Paulo quis dizer quando escreveu toda a Escritura é divinamente inspirada, ou a Escritura divinamente inspirada é. Não é? Então, nós temos que entender que existe essa limitação quando lidamos com versões e traduções da Bíblia. E temos que desculpar, temos que justificar por aí aqueles que fizeram grandes esforços para tentar trazer a Bíblia para o português. Temos certeza que fizeram os melhores esforços para torná-lo o mais original possível, mas até mesmo para os profissionais, conhecedores das línguas originais, há muita dificuldade. Sobre os manuscritos mais antigos, temos manuscritos originais ainda do Novo Testamento, nas suas línguas originais, cópias feitas à mão. E ali já encontramos algumas contradições. Se você pegar um manuscrito que era administrado por uma escola, pelos, por exemplo, essênios, você terá algumas palavras usadas de alguma maneira. Quando você pegar os manuscritos por outra escola, você terá outra maneira de interpretar, de traduzir. Então nós podemos já, conforme alguns estudiosos, mencionar que existe cerca de 30 mil dúvidas. 30 mil porções do Novo Testamento têm dúvidas quanto ao sentido exato, quanto ao que significava a palavra exata naquele ponto. Pequenas letras, vírgulas, se havia ali uma vírgula ou não, se caberia ali uma vírgula ou não. Então 30 mil
pontos do Novo Testamento são pontos suspeitos. E, portanto, numa Bíblia mais antiga, você terá várias vezes esses colchetes e aspas, colocando ali aquele texto dentro de um parâmetro de dúvida. O que vai acontecer, então, a partir disso, queridos? Nós temos muitas tentativas de traduzir. Ali, nas próprias correntes do cristianismo primitivo que circulavam pela Ásia, pelo Oriente, que copiavam e traduziam as suas Bíblias, suas cartas apostólicas dos seus textos originais para as suas tribos, para o idioma local onde estavam, para o grego que se usava ali naquele lugar. Quando alguém recebia talvez uma carta de Paulo, de Timóteo, uma cópia dos evangelhos, e tentava nos séculos seguintes fazer uma explicação, talvez já ali esta pessoa sofresse suas dúvidas de interpretação e de tradução. Dúvidas estas não só pelo conhecimento da palavra ou do idioma, mas também por causa das próprias crenças e dúvidas e contradições entre a maneira de interpretar de uma escola, de uma igreja, de uma das linhas apostólicas e a maneira de outra escola interpretar. Vejam então como nós estamos diante aqui de um desafio muito grande, que era o desafio já original lá na antiguidade, nos primeiros séculos, lidando com textos originais, nós já encontramos aí uma porção de dificuldades, limitações para a capacidade de lidar com os textos bíblicos. Por que eu quero dizer isso para você, queridos? Porque nós não devemos ficar angustiados quando lemos que há uma contradição. Não devemos ficar angustiados sequer porque alguém aparece na televisão, como no Discovery Channel, ou History Channel, ou qualquer outro canal desses de ciências, ou quando pegamos um livro e lemos que, olha, descobriram que há tantos mil erros no Novo Testamento. Isso não tem a menor importância. Se você estudar outros autores, outros livros, outros textos da mesma época, do grego, do latim, do hebraico, do aramaico, de todos os idiomas falados na antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, na Assíria, onde havia outros textos e narrativas de livros religiosos, alguns até muito parecidos com a Bíblia. Primeiro, você vai encontrar a mesma dificuldade para interpretar, para achar o sentido das palavras. Tenho certeza que textos dos grandes sábios antigos, que foram traduzidos para outros idiomas, inclusive o inglês, o português, o alemão, têm erros de tradução. Podemos encontrá-los nos mais diversos textos. Também temos, queridos, que traduções como de Aristóteles, de Platão, de vários outros sábios aí que nós consideramos pais da filosofia, da sabedoria, muitos respeitados, até mais que a Bíblia, nas academias de filosofia por aí, eu quero dizer para você que você vai ter a mesma dificuldade para traduzir o sentido daquilo que eles queriam dizer. E temos também que, até mesmo dizer que foi Aristóteles que escreveu isso ou aquilo, que foi Platão que escreveu isso ou aquilo, é difícil de provar. Porque como na Bíblia, também havia o hábito de escrever coisas e atribuir aos sábios de antigamente, para dar autoridade ao texto. Isso também está na Bíblia, isso também está na realidade do texto bíblico. Isso não é uma novidade, isso é conhecido. Por quê? Porque era assim que se escrevia na antiguidade. Era assim que se fazia, que se produzia textos autoritativos, nos tempos dos apóstolos, dos escribas e antes deles. Então não há nada de fora do científico na Bíblia. Não há nada do injustificável na Bíblia. Se há contradições aparentes na Bíblia, elas não estão na sua originalidade, mas na nossa limitação e na nossa incapacidade de voltar à sua originalidade. Não está também na maneira de pensar dos discípulos, ou dos apóstolos, ou dos escribas, ou daqueles que desenvolveram textos bíblicos posteriores. Está, sim, na incapacidade de entender as várias circunstâncias, regiões e diferenças onde esse texto foi produzido e depois traduzido ou interpretado ou analisado, ok? Então não estamos diante de contradições, estamos diante de limitações típicas da produção textual, que passa não só com a Bíblia, que passa-se não só com a Bíblia, mas também com todos os outros cientistas, com todos os outros escritores, com todos os outros textos produzidos. Ok, então outra pergunta que está aqui, da Sandra. Olá Sandra, muito bem-vinda. Está escrito aqui, então muitas revelações foram perdidas e com isso
nós não saberíamos a verdade. Bom, não é uma questão de verdade. A primeira coisa que nós temos que entender é que não se trata de saber a verdade. A expressão conhecereis a verdade vos libertará foi uma expressão cunhada por alguém, usada por Jesus como um dito. E há por trás disso um princípio de fundamento. Porém, quando nós pensamos em verdade, ou compreender a verdade, nós temos que nos esforçar. O que a Bíblia diz de si mesmo é que nós, que somos seres humanos, temos que nos esforçar para conhecer a verdade, buscar a verdade e compreendê-la. E nós podemos saber que a verdade é a verdade a partir de fatos, de acontecimentos, de situações que surgem na história da humanidade que corroboram, que comprovam, que confirmam que aquilo que está ali é verdade. Falando sobre a Bíblia, nós temos que os próprios discípulos, muitas vezes, os escritores do Novo Testamento e tradutores do Antigo Testamento, tinham suas próprias dúvidas, buscavam suas próprias respostas. Muitos profetas colocaram questões que nós encontramos aí nos seus textos, não é? Então, nós estamos diante de um texto muito, muito rico e tão profundo, tão ansioso por seus autores, por descobrir a verdade, que nós ainda não conseguimos chegar ao seu pleno conhecimento. Porém, temos uma vivência, temos uma experiência que nos mostra que não adianta desafiar princípios fundamentais que nós podemos entender na Bíblia. Estes princípios fundamentais que nós podemos entender na Bíblia mostram para nós que aquilo que ela nos diz é verdade. Por quê? Quando nós desafiamos esses princípios, nós percebemos que sofremos, que temos consequências, que a sociedade sofre. Eu tive alguns professores que ensinaram Bíblia e alguns deles não acreditavam em Deus. Mas eu achava interessante como eles acreditavam na Bíblia. Viam que o texto bíblico tem verdades que precisam ser observadas, respeitadas e obedecidas. Nós também podemos citar aqui os autores de textos paralelos à Bíblia. Podemos citar outros sábios, filósofos, agora há pouco estava mencionando a você, Aristóteles, Platão e outros sábios de antigamente. Esses também escreveram seus textos, que são difíceis de interpretar, que são difíceis de entender, e contêm verdades. Algumas das verdades que foram replicadas na Bíblia. Então, queridos, nós temos que dar a mão à palmatória que estamos muito aquém do necessário para compreender essas verdades por trás do texto. Temos que reconhecer e nos humilhar para saber que não estamos ainda em condições de compreender tudo. E quando não temos condições de compreender, também não podemos dizer isto é mentira. O que temos é que buscar a compreensão, porque todos os que disseram que isso é mentira, quebraram a cara. Não é verdade? A Bíblia contém pressupostos que nós temos que obedecer, observar. Temos que observar coisas lá muito importantes, não só do ponto de vista espiritual, não só do ponto de vista religioso. Temos que observar que as verdades bíblicas se aplicam à sociedade e a todo ser humano. Quando a sociedade deixa de obedecer princípios que nós encontramos na Bíblia e que nós encontramos também em outros sábios, nós colocamos a sociedade em risco. Isso é uma grande verdade conhecida por filósofos que não são cristãos, não são teólogos, não são crentes da Bíblia, não é? Por exemplo, nós encontramos várias afirmações de Paulo sobre a estrutura familiar patriarcal, encontramos várias noções em Paulo sobre a obediência da esposa ao marido, dos filhos ao marido, dos funcionários ao patrão, dos escravos ao Senhor. Não é? Esses princípios que Paulo coloca no texto bíblico, nas cartas de Efésios e outros, já eram princípios correntes da administração romana. Essa era uma filosofia corrente da qual Aristóteles ensinava. Que há necessidade de que a família obedeça ao seu patriarca, que a mulher obedeça ao seu marido, que os filhos obedeçam ao seu pai. Paulo não foi o primeiro a escrever esse tipo de princípio. E nós o encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, a necessidade de obedecer os pais. Então vejam que não é só na Bíblia que nós encontramos princípios e verdades. Encontramos em muitas literaturas.
Encontramos sim na Bíblia um ajuntamento de uma quantidade muito grande de princípios, fundamentos, que trouxe ao Ocidente o conhecimento de uma ciência muito importante, de como se deve viver, não é verdade? Então, independentemente de ser ou não verdade, de ser ou não um texto que nós podemos dizer, veio dos céus, sim, eu creio que veio dos céus, mas podemos dizer a todas as pessoas que ali existe uma sabedoria que todos precisam conhecer. Todas as sociedades, historicamente no mundo, que se desviaram desses fundamentos e desses princípios, trouxeram o caos para a sua existência. As melhores sociedades do mundo, as melhores nações para se viver, por muitos séculos, no Ocidente, foram aquelas que iniciaram sua jornada, sua existência, baseando a sua sociedade nos princípios e nas verdades bíblicas. Portanto, temos que dar a nossa mão à palmatória. Primeiro, não temos condições de avaliar e de bater o martelo a respeito da veracidade da Bíblia. Segundo, temos evidências e provas de que a Bíblia diz coisas cientificamente comprovadas. Estão aí as ciências para mostrar que os fundamentos bíblicos podem nos atingir. Estão aí, por exemplo, o coronavírus, que nos mostra que há pragas que podem atingir todo o mundo. Isso é uma evidência de que a Bíblia, sem os microscópios, sem todo esse aparato científico moderno que temos hoje, a biologia, a química e as ciências naturais, estão descobrindo agora coisas que a Bíblia já dizia, não é verdade? Que há pandemias que vão atingir toda a Terra, e nós estamos diante de um exemplo. Então nós temos que entender que a Bíblia não está discutindo de si e tentando provar ser verdadeira ou não. A Bíblia está aí para nós lermos, conhecermos e compararmos a vida com o que ela diz. E fazendo esse tipo de comparação, nós precisamos dar o braço a torcer de que não temos a capacidade de chegar no mais fundo das respostas, não é verdade? O que temos condições de dizer é que a Bíblia não perde em nada para os maiores escritores do mundo. Os autores bíblicos e as traduções da Bíblia não perdem em nada para os melhores cientistas de humanidades que a história já viu. A Bíblia e os autores bíblicos, na sua simplicidade, na sua maneira de ser, na sua maneira comum, eles escreveram coisas que grandes cientistas não conseguiram interpretar. Aristóteles não é maior que os autores bíblicos, apesar de ser referenciado neste mundo como o grande pensador de muitas coisas. E muitos outros. Então temos que compreender, queridos, que quando falamos da Bíblia, estamos diante de algo que não pode ser questionado simplesmente e superficialmente. Temos que reconhecer que precisamos pesquisar muito mais, compreender muito mais, assimilá-la muito mais, crer nela, obedecê-la, porque ela traz fundamentos importantes. Olha só que, encerrando nossa live de hoje, quero voltar um pouquinho nessa discussão e lembrar a você. Jesus disse, deixo-vos a minha paz. A paz que Jesus disse aí é uma referência à reconciliação com Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, não há paz. Não há essa paz sentimental, não há essa paz circunstancial que busca. Ele disse, na verdade, tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele não disse que nós teríamos paz no mundo, a paz de tranquilidade. Ele disse que teríamos aflições no mundo. Mas ele nos deixa a paz verdadeira que procede da reconciliação com Deus. A verdadeira paz está na alma daqueles que estão na posição devida, correta e adequada em relação ao Criador. Nós que estamos nessa posição, aqueles que se sentem nessa posição, sabem que mesmo que o juízo venha agora, nós ainda temos paz. Porque nós sabemos qual é o nosso destino, porque nós entendemos para onde iremos, como estamos em relação ao Criador. Entendemos que não entraremos no juízo e por isso nós temos paz. Temos paz porque a paz que nos é produzida é sobrenatural, ela não depende das circunstâncias. Isso é a verdadeira paz. Mas enquanto seres viventes nesta terra, na verdade nós teremos na prática e na realidade externa uma vivência de muitas aflições. Foi isso que Jesus quis dizer. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Profeticamente, agora, para nós, nos nossos dias, a Bíblia diz, onde disserem a paz, ali haverá guerra. Isso está escrito nos textos do Novo Testamento, referindo-se ao profetismo do final dos tempos. Então veja só que interessante. A paz que as pessoas procuram lá no mundo não existe.
Existe a paz que a Bíblia diz que nós podemos ter. E a Bíblia ainda diz que externamente quem busca uma paz sentimental estará fadado ao fracasso. Aquele que busca uma paz baseada nas circunstâncias externas, baseada nas coisas, baseada numa proteção material, está fadado ao fracasso, porque a Bíblia diz: tereis aflições. Mesmo que você esteja dentro de castelos, mesmo que você esteja dentro de fortalezas, mesmo que você tenha muito dinheiro, esse dinheiro não pode comprar toda a segurança que você busca. Esse dinheiro não pode comprar toda a paz que você necessita. Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro e não ter o amor que você busca, perder aquilo que você ama. Você pode perder a sua saúde. Mas ainda assim, queridos, aquele que tem fé na reconciliação trazida por Jesus Cristo, vive em paz. Porque na vida está seguro e na morte estará na presença do seu Senhor. Foi um prazer estar com você nesta live, discutindo esse tema tão confuso e complicado. Mas há muito mais para se discutir aí nele. Devemos ousar questionar estas coisas. Vamos encontrar estas coisas na Bíblia. Vamos estudá-las. Vamos aperfeiçoá-las. Vamos chegar ao mais próximo possível do entendimento da verdade para a aplicar nas nossas vidas. Siga-nos no nosso canal, Shalom Leamin, Cursos Bíblicos. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook, no YouTube. Entre em contato conosco pelo e-mail, pelo WhatsApp, 988010721, repetindo, 988010721. E esteja conosco na próxima live que traremos na próxima quarta-feira, 18 horas. Você poderá ali trazer suas questões, entre em contato conosco também por e-mail, escreva-nos, vamos procurar responder as demais questões que nos foram feitas.